Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Eu sou Lourenço Filho e esse é o meu canal de Cima dos Telhados. Hoje, dia 25/12/2023, quero me colocar, Quero me posicionar a respeito daquilo que eu chamo de documento das bênçãos. Muita gente bombardeando, atacando, muita gente aí tentando de várias e várias maneiras destruir a igreja. E foi anunciado agora, o Papa assinou um documento recentemente, na qual eu chamo de documento das bênçãos, onde muitas pessoas dizem que o Papa está abençoando casamentos, união de casamentos irregulares e casamentos entre homem com homem e mulher com mulher, casamento gay chamado, né? Gente, isso não é verdade. Não, isso não é verdade. A verdade, pelo que eu vi desse documento, pelo que eu soube, pelo que eu vi de várias pessoas, desse documento, é que a bênção, ela é dada para a pessoa. A pessoa. Não é para o casal. Não é casamento. Não, é para a pessoa. A pessoa chegar e dizer assim: padre, eu quero a sua bênção. O padre vai e dá uma bênção para a pessoa, não para o casal. Isso não existe. Isso é ataque. Aí eu estava pensando, refletindo sobre isso. Aí eu quero ler uma passagem bíblica para vocês, que fica lá em João, capítulo 8, do 1 até o 11. Pega aí a tua Bíblia aí, tá bom? Para que a gente possa ler essa passagem juntos e refletirmos juntos, tá bom? Eis o que diz o Senhor. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizeis tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhe: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelo mais idoso, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olha só, meus irmãos. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor.
Disse-lhe então Jesus: mulher, eu te ordeno, vai e não tornes a pecar. Quer dizer, Jesus, ele abençoa aquela mulher. Ele dá uma bênção àquela mulher e diz para ela: vai e não tornes a pecar. Quer dizer, hoje, a igreja, né? A igreja, eu acredito, gente, que é bem parecido. É bem parecido. Ela acolhe o pecador. Ela abençoa o pecador. De forma nenhuma, de maneira nenhuma, ela acolhe o pecado. Ela condena o pecado. Eu queria entender, gente, como é que pode as pessoas acreditarem realmente nessa história. Acreditarem realmente que a igreja ia abençoar o pecado. Meus irmãos, isso não tem nem sentido, isso não tem nem lógica. Não tem como, não tem sentido. As pessoas que fazem, tomam esse tipo de atitude, né, sendo católicos, me perdoe, mas não são católicos. Não. De forma nenhuma. Que é isso, gente? Que é isso? Não se esquecendo nunca que a nossa igreja, ela é o quê? Católica, né? Ela é universal. Ela é apostólica, né? Dos apóstolos. Deus ele pega e institui a sua igreja, né? E coloca Pedro como pedra. Primeiro Papa de Pedro vem vindo até hoje. Igreja católica, apostólica, romana, Roma, sede. O que eu estou querendo dizer com isso? A igreja acolhe a todos. Ela não acolhe o pecado, ela acolhe a todos. E eu lendo essa passagem, né, refletindo sobre essa passagem, a gente pode observar que os fariseus e os escribas trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. Quer dizer, eles pegaram a mulher, trouxeram a mulher, mas não trouxeram o homem. Cadê o homem? Quer dizer que sua mulher errou? Sua mulher estava em pecado? Sua mulher estava adulterando? A mulher estava cometendo um pecado? Foi só a mulher? Cadê o homem? Até nisso eles erram. Até nisso eles falham. E qual é o motivo? Qual é a razão que eles fazem tudo isso? Né? O porquê? O porquê está aqui. Né? Eles começam dizendo logo, declarando logo, chamando Jesus de mestre. Olha o tamanho da falsidade. Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Eles utilizam até a palavra para atacar Jesus. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam isso a fim de pô-lo à prova e para poderem acusá-lo. Até isso, eles usam a palavra para poder pegar Jesus. Mas, gente, olha só. Jesus, eu vou repetir. Jesus, ele acolhe o pecador e condena o pecado. Eu vou trazer um vídeo, né, que fala, um padre, ele fala sobre esse documento. Eu queria muito que vocês assistissem esse vídeo do começo ao fim, e logo depois vai ter a palavra de um outro padre, um padre jesuíta, que fala sobre esse documento. Eu gostaria muito que vocês ficassem até o fim, que vocês assistissem esse vídeo. Vai ficar um pouco longo, mas é isso mesmo. Mas é para esclarecer, gente, que Deus já falava, né? Deus já falava que
A igreja ela ia ser atacada. Os apóstolos eles iam ser atacados. E hoje continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E o pior é que pessoas que se dizem católicos atacam também. Atacam. E atacam com força. Pois é, gente. É isso aí que eu queria dizer. É isso aí que eu queria falar. Fiquem com esses 2 vídeos. E depois eu te peço para você colocar aí o teu comentário. Independente do que seja, independente, eu quero ouvir a tua opinião, quero ouvir a tua voz. Comenta, mas eu gostaria de pedir também que você compartilhasse esse vídeo para aquelas pessoas que atacam a igreja. Pessoas mal informadas. Talvez tenha gente que não tenha nem lido o documento, né? Talvez tenha gente aí que não tenha nem ouvido falar direito sobre esse documento, mas que utilizam para atacar a igreja, para destruir a igreja, e atacam a cabeça da igreja, o Papa, nosso Santo Padre. Que é isso, gente, pelo amor de Deus. Assista o vídeo, tá bom? E deixe teu comentário, compartilha. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Paz e bem. Acaba de ser publicado pelo Dicastério da Doutrina da Fé o documento Fiducia Supplicans, sobre o sentido das bênçãos, cujo objetivo principal é oferecer uma contribuição específica e inovadora ao significado pastoral das bênçãos, principalmente no que diz respeito às chamadas uniões irregulares, entre estas aquelas homoafetivas. Para compreender melhor a mensagem do documento, é preciso, antes de tudo, deixar claro 3 coisas que o documento não afirma. Primeira, o documento não propõe nenhuma mudança doutrinal no que diz respeito ao sacramento do matrimônio. Segunda, não, o texto não diz que a bênção equivale ao sacramento. Terceira, não, o texto não propõe nenhum ritual litúrgico. O documento nasce da escuta dos sinais dos tempos e da sensibilidade pastoral já tão marcante no pontificado do Papa Francisco. E, nesse sentido, o texto deixa claro que os casais em uniões irregulares podem sim ser abençoados, porque a Igreja deve evitar basear sua praxis pastoral na rigidez de certos esquemas doutrinários ou disciplinares, especialmente quando eles dão origem a um elitismo narcisista e autoritário, onde em vez de evangelizar, os outros são analisados e classificados, e em vez de facilitar o acesso à graça, a energia é consumida no controle. Sim, porque o pedido de uma bênção expressa e nutre a abertura para a transcendência, a piedade, a proximidade com Deus em 1000 circunstâncias concretas da vida. E isso não é pouca coisa no mundo em que vivemos. É uma semente do Espírito Santo que deve ser nutrida, não impedida. Sim, é possível porque, com uma sabedoria e uma maternidade incansáveis, a Igreja acolhe todos aqueles que se aproximam de Deus com um coração humilde, acompanhando-os com os auxílios espirituais que permitem a todos compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na sua existência. Nesse sentido, é preciso compreender que a Igreja não faz nada menos que repetir os gestos de Jesus que escandalizam os autodenominados puros, aqueles que se escudam em normas e regras para afastar, rejeitar e fechar as portas. E a Igreja, como afirma o Papa Francisco, é para todos. Todos. Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu, Padre Josileudo Queiroz, fui hoje bombardeado, no sentido positivo da palavra, por muitas perguntas, muitos pedidos de muita gente sobre a declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé, intitulada Fiducia Supplicans, sobre o significado pastoral das bênçãos. Bênçãos essas que abrangem os casais em situação matrimonial irregular e também os casais homoafetivos. Então, eu já sou padre há 17 anos, doutor em Direito Canônico, então estou aqui para ajudá-los a compreender, à luz do direito canônico,
o significado desta declaração do dicastério para a doutrina da fé, aprovado pelo nosso querido e amado Papa Francisco, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto que a gente deve saber sobre esta declaração é que ela é dividida em 4 capítulos. No primeiro capítulo é lembrado e ampliada a doutrina católica do sacramento do matrimônio. É lembrado que não é alterada em nada a doutrina católica do sacramento do matrimônio, ou seja, o único rito e a única bênção para a união conjugal, o status quo de um casal é a celebração do sacramento do matrimônio. Isso está inalterado, isso não se discute. E também que é lembrado no primeiro capítulo que só é lícito e legítima a união e a relação sexual entre casais heterossexuais, ou seja, entre um homem e uma mulher, casados pelo sacramento e abençoados pelo sacramento do matrimônio. Ou seja, permanece de igual maneira, igual modo. O segundo grande capítulo da declaração, ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, ele expressa as várias bênçãos que as Sagradas Escrituras apresentam. Bênçãos pastorais. O que são bênçãos pastorais? A objetos, a lugares, a pessoas. E as bênçãos litúrgicas ou rituais. Para alguém, ou no caso, um casal, por exemplo, receber uma bênção litúrgica ou ritual, tem que estar conforme a vontade de Deus. Se um casal não está conforme a vontade de Deus, ele não pode receber a bênção litúrgica ou ritual. Então, um casal em situação matrimonial irregular ou um casal homoafetivo, ele não poderá receber a bênção ritual ou litúrgica. E aí a segunda parte vai falar da bênção pastoral a essas realidades. Vamos lá? Então, na segunda parte, portanto, do segundo capítulo, é feita uma abordagem teológica pastoral desta bênção chamada bênção pastoral. Quem faz esse pedido está fazendo pedido de socorro a Deus, pedindo ajuda a Deus, livremente, necessitados da graça da ajuda de Deus. E para essa bênção, para esse pedido, não precisa estar no estado perfeito de graça. Ou seja, pode estar numa situação de pecado e pedir esse socorro a Deus. Então, a segunda parte do segundo capítulo vai abordar teologicamente, pastoralmente, o pedido de ajuda, o pedido de socorro a Deus, que qualquer pessoa pode pedir e não lhe pode ser negada. É muito importante isso. Qualquer pessoa pode pedir esta bênção de socorro, de ajuda para si, para a sua vida, e não pode ser negada. No terceiro capítulo, portanto, é apresentado o quê? A possibilidade das pessoas, prestem atenção, das pessoas em situação matrimonial irregular e dos casais homoafetivos serem abençoados. Aquilo que humanamente é possível e que todo mundo necessita. Paz, saúde, respeito, união, bens e graças espirituais, que Deus os cumule com essas bênçãos. Veja, não é o seu status quo, não é a sua relação que é abençoada, as pessoas. Tanto os casais heterossexuais em situação matrimonial irregular, quanto os casais homoafetivos. E também é afastada toda manifestação de casamento, inclusive até as roupas. Vou me vestir aqui de noivo, de noiva. Isso também é proibido, tá bom? Para que não haja uma comparação com o sacramento do matrimônio. Por fim, o quarto e último capítulo nos lembra o seguinte, que mesmo que o nosso relacionamento com Deus, com o Senhor, esteja obscurecido pelo pecado, o pecado não deve nos impedir, ou a situação de pecado não deve nos impedir de buscar, pedir e implorar o auxílio da graça do Senhor. Então, o quarto capítulo ele é bem curto, mas ele é fundamental para que entendamos toda a declaração. Então, meus queridos, minhas queridas, essa daí é a minha humilde contribuição para que vocês possam realmente compreender o espírito desta declaração, que aborda de maneira muito objetiva, mas também pastoral e cristã, essas situações. Nada aqui
está contido nessa declaração fere nem a palavra de Deus e nem os ensinamentos da igreja. Muito pelo contrário. Ela traz à luz situações difíceis que muitos irmãos e irmãs vivem e que a igreja, como mãe e mestra, procura orientar e procura conduzir, sem rejeitar, sem discriminar e sem condenar. Então, aqui está a minha humilde contribuição, espero que ajudem a vocês. Sugiro que leiam toda a declaração para vocês terem mais elementos e compreender até mais, tá bom? Deus nos abençoe e viva o Papa Francisco. Pois é, meu irmão. Esses são os 2 vídeos que eu gostaria de que vocês assistissem e que vocês compartilhassem o meu vídeo, para mostrar para as pessoas que não é isso. Não. Vou repetir mais uma vez. A igreja, ela acolhe o pecador, ela ama, ela usa, ela tem de misericórdia com o pecador e ela abomina o pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado.